Bora, que eu tô achando a gente muito desocupado. Vamos trabalhar. A gente tá com pouco serviço pra fazer. É o seguinte, aqui a gente só entrega o melhor. Então é a melhor adoração, é a melhor louvor, é o melhor tudo pra Deus. Beleza? Vai sair? Ai, desculpa. Esperar o Luquinhas chegar. Se ele não chegar a Teve tempo, a gente disse vai que ia orar, tá, sair, gente? véi. Como assim, dá um migué igual o Lucão? Jesus, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo teu coração, Jesus, ser revelado a nós durante esses dias. Obrigado, Jesus, que a gente tem a oportunidade de estar entre amigos. E nós queremos, ó Pai, entregar, Jesus, esse momento agora de louvor a Ti. Que o Senhor flua nos nossos corações, ó Pai. Que os nossos olhos estejam voltados a Ti, juntamente com as nossas bocas, os nossos corações, nossas mãos, nossos pés. Que as nossas intenções se voltem a Ti, Jesus. Que o Senhor nos use poderosamente conforme a Tua vontade, Pai. No santo nome de Jesus. Amém. É sempre o Lucas atrasado, sempre. Pablo, não erra o tom, porque se tu subir muito, não vai conseguir sustentar, nem eu. Se tu errar o tom do início, tu não vai conseguir sustentar. Eu também não vou conseguir sustentar, porque vai estar lá em cima. Santo, santo, santo. Daqui a pouco a gente termina uma música aqui. Tu és santo, Senhor. E não há outro igual a Ti. Anjos e querubins estão no seu trono, e uma nuvem de glória. A música do Spotify tá me deixando estressada. Tá muito alta no meu fone. A luz do sol se apagou. É essa, né? Val, cala a boca, por favor. Cala a boca. Receba, Jesus, tudo que nós temos, ó Pai. Tudo que nós somos. Que os nossos corações têm. Que o Senhor leve as nossas intenções, Jesus, cativas da Tua vontade. Jesus. Que o Senhor leve as nossas intenções. Que o Senhor cative, ó Pai, tudo que nós somos, tudo que nós temos. Que esperamos o nome da música. Ah, ele tava, ele vem, ele virá. Aham. Que esperamos. Véi. Nenhum nem outro. Por que o pastor Carlos tá lá atrás assim, ó? Vamos lá, Pablo. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus, amém? Convido você a se colocar de pé e já fechar os seus olhos. Vamos dedicar um momento de oração nesse momento. Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito ao longo das nossas reuniões, ao longo das ministrações, ao longo dos louvores, ao longo dos insights que nós estamos tendo. Obrigado, Jesus, pelos momentos de comunhão, pelos momentos, ó Pai, em que o Senhor se revela através de amigos, de reencontros e de pessoas que se conhecem pela primeira vez. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom. E é isso, Jesus, que é a igreja do Senhor. E que o Senhor, ó Pai, receba os louvores e as adorações nessa noite, no Teu santo nome, o nome santo de Jesus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Amém? Vamos cantar bem alto que a igreja dele canta a Ele. Convido você a bater as palmas assim, ó. Amém. Vamos dizer que Ele é rei.
ao Rei dos Reis, Senhor. A Ele o louvor. Vamos dizer isso a Ele. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. A Ele o louvor. Diga Jesus, Jesus, Tu és o Rei. Reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, pra sempre, amém. As vozes digam, e tua igreja canta a Ti. Ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, Tu és o Rei, Tu és o Rei, Tu és o Rei. e a estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor. A Ele o louvor. Aquele que morreu, aquele que morreu, mas sobre a morte Ele triunfou. A Ele o louvor. Jesus, Tu és o Rei. Reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, pra sempre, amém. Tua igreja canta a Ti. Ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a Ti. Um só povo a proclamar, cantando. Você pode dizer que Ele é Rei. Rei, Tu és o Rei. Ele é. Tu és o Rei. Sabe, igreja, vai chegar o grande dia em que povos, tribos, línguas e nações estarão diante daquele que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração e de todo louvor. Que nessa noite nós possamos fazer como um ensaio daquilo que nós vamos fazer no céu. Cantamos que Ele é santo, que Ele é digno, que Ele é maravilhoso e que jamais, nunca, nunca outro nome igual não há, não há. Somente Ele é digno, aleluia. Tua igreja canta a Ti. Ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a Ti. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Ei, Tu és o Rei. Ei, Tu és o Rei. Umas vozes. E Tua igreja canta a Ti. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja ergue a voz
és o Rei, Rei, tu és o Rei. Aplauda ao Senhor. E nós vamos fazer isso até que Ele venha, amém? Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida dia e nas nossas comunidades depende tão somente de nós. Na confiança e no poder dele. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Vamos declarar o Senhor até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é, e Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver. Diga isso! Compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me envolver, e dizer ao mundo que Jesus voltará. até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. E Ele é a razão que me faz continuar. As vozes, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão, Ele é a razão que me faz continuar. Aleluia. Aplauda ao Senhor, aleluia.
Obrigado, Jesus. Obrigado porque não há outro igual a Ti, Jesus. O Teu nome é santo, o Teu nome é digno. O Teu nome é santo e não há outro. A Tua igreja se reúne, Jesus, para Te contemplar, para adorar a Tua face, para dizer que Tu és santo, para dizer que não há outro igual a Ti. Nesse momento, se junte com quem está do seu lado aí. Ore pela vida do seu irmão, da sua irmã. Ore pela comunidade. Se você não sabe de qual comunidade ele é, pergunte. Vamos fazer esse exercício nesse momento, onde nós como igreja nos reunimos com ações de graça e com súplicas. Senhor Jesus, nós como igreja, como servos do Teu reino, como embaixadores da Tua verdade, como testemunhas daquilo que nós experimentamos um dia, nós nos reunimos aqui, ó Pai, durante essa semana, para nos conectar cada vez mais, conectar as nossas raízes e aprofundá-las na verdade da palavra e do Teu Evangelho, a fim de que quanto mais fundo nossas raízes forem, mais frutos serão gerados para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Visita, Senhor, cada comunidade aqui representada, cada família aqui representada, Jesus. Que o Senhor venha refletir, ó Pai, resplandecer no rosto de cada um a Tua face, a Tua graça, a Tua misericórdia. Que o Senhor revele a eles, assim como Paulo escreve a Romanos, a profundidade da riqueza, do conhecimento e da sabedoria de Deus. Luz que brilha sobre a escuridão, Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos Seus pés e Tuas mãos. Somos Teu povo, a Tua igreja. Vamos lá. Tua luz brilha sobre nós. O mesmo corpo, um só Espírito, um Senhor e Rei. Faça que o Teu reino venha, faça a Tua vontade através de nós. Que o Teu reino venha, que o Teu reino venha. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos Teus pés e Tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá. Do Teu amor quem poderá nos separar? És
e pra sempre o teu povo sustenta. E então o mundo inteiro o poder do grande rei, o poder do grande rei. Sim, Jesus, tu és o nosso rei, Pai. Você habita em nosso meio, Senhor. Por isso que nós estamos aqui para te adorar, Pai. Aleluia. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino de amor. Justiça e paz se encontram. Você pode dizer isso nessa noite? Alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino de amor. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino de amor. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino. A luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos. E tua verdade sempre permanecerá. Do teu amor quem poderá nos separar. E és fiel E pra sempre o teu povo sustenta. E então o mundo inteiro verá. tu és a luz que brilha sobre toda escuridão, Senhor. Tu és a paz. Só a tua paz que pode acalmar todo o nosso coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá. Do teu amor quem poderá Nos separar. E és fiel e pra sempre o teu povo sustenta. E então o mundo inteiro verá o poder do grande rei. Aleluia, você pode aplaudir o nome de Jesus? Aleluia, Senhor, nós te adoramos. Vamos dizer isso junto, meu Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor, consolo e abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo
que sou e sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra, Cantemos poder, majestade ao Santo Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som do seu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. pra mim. Incomparáveis são, meu Jesus, meu Jesus. Você pode levantar sua voz, igreja, vamos lá. Outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Ele é o nosso consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, eu sempre te adorarei. Aclame ao Senhor. Senhor, toda a terra cantemos Poder, majestade, louvores ao Santo Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por Deus grandes feitos. firmado estarei e sempre te amarei. Incomparáveis são tuas. Vamos dizer incomparáveis. Incomparáveis São tuas. incomparáveis. Incomparáveis são tuas. Incomparáveis. Incomparáveis são tuas. Aclame ao Senhor. Ah, Jesus, receba os louvores do teu povo. Não há outro como tu, maior, mais digno. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei e sempre te amar. Somente a igreja diga: incomparáveis são tuas. Mais uma vez, incomparáveis. Incomparáveis São tuas. incomparáveis são, incomparáveis são tu. Vamos dizer pra nós, pra nós. Vamos assentar, irmãos e irmãs. Alegria muito grande nessa noite. Nós podemos ouvir o bispo João Carlos Lopes. Pedir que o João venha aqui já, para a gente ganhar tempo, né? Queremos te ouvir. Mas eu conheci o bispo João Carlos. Hoje ele é bispo emérito. Vamos fazer a foto aqui bonita.
Senão sai aquelas fotos com a boca torta, com o olho torto, né, irmão? Não dá certo, né? Eu conheci em 95, eu acho. 95, 94, não sei. Que ele foi professor nosso aqui no seminário. E uma aula muito boa, muito abençoada, né? Na época, você era pastor aqui da Igreja Metodista Central, né? Uma das grandes igrejas da cidade naquela época, né? E logo em 97 ele se tornou bispo da 6ª Região Eclesiástica, Paraná e Santa Catarina, da Igreja Metodista. E ele só ficou lá 25 anos, irmãos, nessa função do bispo, né? Então hoje ele é emérito. Então a gente pode chamá-lo de bispo porque ele é bispo emérito, né? Vai ser até Jesus te chamar, né? Espero que demore, né? Mas o João tem uma palavra muito boa. Ele tem sido uma pessoa influente no Brasil, em muitas igrejas, denominações e também no exterior, né? Um seminário muito querido nosso, que é o Seminário Asbury, que tem nos abençoado ao longo dos anos, não só enviando professores que por lá passaram, né, que foram os nossos missionários, mas também na nossa pós, né, pastor Sandro, que fizemos há uns anos atrás. O João tem uma cadeira lá no Seminário Asbury, né, no board, na direção. Então tem sido uma pessoa influente para outras regiões também na América Latina, né, e de outros países. Então é uma alegria receber você aqui na Igreja Missionária, a tua casa, tá? Sinta-se em casa e que Deus fale o que Ele colocou no teu coração. Estenda a tua mão para cá. Senhor, mais uma vez nós pedimos que o Senhor unja o teu servo, a sua boca, o seu coração, a sua mente, para que aquilo que o Senhor quer falar à tua igreja, a exortação, a consolação, a edificação que o Senhor quer trazer, Ele possa, Senhor, ser um instrumento do Senhor nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, graça e paz. Minha saudação aos pastores. Tem pastoras, não? Tem pastores e pastoras, né? Então minha saudação aos pastores, às pastoras, os irmãos e irmãs de igrejas locais que estão aqui também, certo? Tem pastores, irmãos e irmãs de igrejas locais. É uma alegria estar aqui e uma honra muito grande. Eu estava dizendo para o pastor Sandro que eu não tenho por pouco. Eu me sinto honrado de estar, de ter sido convidado para estar aqui. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Quando pastor, eu fiquei muito tempo aqui em Londrina. Eu fiquei quase 15 anos em Londrina. Mas eu fiquei mais conhecido dos pastores quando eu vim dar aula no Isbel, no Presbiteriano, no Presbiteriano Independente e no Metodista. Eu dava aula nos 4 seminários, rapaz. Eu tinha uma motozinha TD e eu andava tudo aí dando aula. E era pastor da Central de Londrina também, né? Mas eu gostava muito de estar aqui no Isbel, dava algumas disciplinas aí. Quem foi meu aluno aqui? Alguém? Deixa eu ver, teve alguma... Só? Ainda bem, né, gente? Vocês estão salvos. Sabe que tem um tema que eu ensinei, que de vez em quando eu encontro alguns alunos, ex-alunos meus, e eu peço desculpa, peço perdão, porque eu tinha pouco discernimento. Então eu tenho que consertar. Uma hora dessa eu encontro com os ex-alunos aqui, já conserto isso aí também. Mas que alegria estar com vocês, viu? Deus abençoe a todos. Nós servimos o mesmo Deus. Deus é bom, não é verdade? Deus é bom. Vamos repetir isso, Deus é bom. Gente, como Deus é bom. Olha para a sua vida. Eu olho para a minha. Eu olho para a minha vida, para a vida da minha família. Eu sou casado, ela é pastora também, a pastora Aldir, e tenho 2 filhos. Um tem 44, outro tem 42. Tenho 5 netas, um neto e 2 noras. Mas eu gosto mais das noras, eu gosto mais da Juliana. Vocês falam, nossa, que bispo mais mal educado, né? As 2 são Julianas, gente. Pronto, tá vendo? Mas eu olho para essa família, eu falo, Deus, como o Senhor é bom. Eu olho para a minha vida, para a minha história, eu falo, Deus, como o Senhor é bom. Lutas, muitas lutas, como você, não é? Quem aqui nunca teve uma luta? Deixa eu baixar minha mão aqui, né? A gente tem lutas, mas Deus não deixa de ser bom quando nós estamos nas lutas. Ele está conosco na luta, graças a Deus. A bondade é um aspecto
é um aspecto do caráter de Deus. Talvez a mais importante. Na verdade, a santidade de Deus está vinculada à bondade dele. Deus é bom. Mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, porque nessa noite, eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito de 2 encontros que estão na Bíblia e que deveria guiar as nossas vidas, a sua vida e a minha vida. Esses 2 encontros são importantes para cada discípulo e cada discípulo de Jesus, especialmente para os discípulos que valorizam a tradição wesleyana. O primeiro desses encontros está em Mateus 28, quais são os versículos? 19 e 20? Quais são os versículos? Eu sempre falo, quem enfatiza 18 a 20, perde algumas coisas importantes que estão no 16 e 17. Quem fez essas divisões na Bíblia, a gente sabe que não foi Jesus, nem o Espírito Santo, pode ter sido inspirado pelo Espírito Santo, mas algumas divisões, elas deixam a gente cego para alguns aspectos. Foi feito por escribas, né? Mas deixa a gente cego para alguns aspectos importantes. Por isso, Mateus 28, 16 a 20. Mateus 28, 16 a 20. Você já achou? Diga, eu achei. Olha só, não está aqui não, né? Tem que ter a Bíblia mesmo, né? Olha lá, vou ler o texto. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O primeiro encontro é esse aqui, que deveria balizar a nossa vida, que deveria nos ajudar a avaliar a nossa vida. Primeiro, é que, quantos discípulos são aqui mesmo? 11, não são 12, obviamente, porque Judas caiu fora do barco, pulou do barco. Então são 11 discípulos. Esse número é importante também, guarda esse número. Eles foram para Galileia, para o monte que Jesus havia falado para eles, que eles se encontrariam lá. Então, quando eles viram Jesus, eles o adoraram. Deixa eu dizer uma coisa para você. A missão da igreja começa na adoração e termina na adoração. Essa é a primeira reunião de Jesus com os discípulos, o Cristo ressurreto. Primeira reunião do Cristo ressurreto com os seus discípulos. E quando eles o viram, eles o adoraram. Mas alguns duvidaram. Os discípulos adoraram, mas alguns deles duvidaram. Sempre onde há adoração, há dúvida também. Alguém está duvidando. Espero que não seja você, nessa noite. Porque os discípulos duvidaram. Agora, Jesus como discipulador, quem aqui tem discípulos assim, tem um grupo de discipulado, deixa eu ver, grupo pequeno, essas coisas, tem? Quantos, meu pastor? Quantas pessoas no seu grupo? No meu grupo? No meu grupo é 17, 18, você tem mais do que Jesus, hein? Quem mais? Brincadeira, você vai entender isso aqui daqui a pouco. Quem mais? Quantos, filho? 5. Quem mais? Quantos? 6. Muito bem. Jesus tinha 12. Ficou 3 anos com esses 12, investindo nesses 12. No final dos 3 anos, vocês perceberam? 33% dos discípulos tinham problema. Perceberam isso ou não? Judas traiu. Pedro negou. E agora pelo menos 2 deles estavam duvidando, porque alguns duvidaram, tem que ter mais de um. Então não estou dizendo que são só esses, mas pelo menos 4 tinha problema. Um negou
o outro traiu, e 2 estão tendo dúvida. Se fosse nós, quantos? 17? 17 fosse 1/3, seria o quê? 6 e pouco. 6. Já pensou, depois de 3 anos, 6, você ia falar, eu tenho que repensar meu programa de discipulado. Estou fracassando. 1/3 está com problema. Isso seria muito frustrante para nós, não para Jesus. Olha só, dá uma olhada que Jesus faz. O texto diz assim, mas alguns duvidaram. Olha só, mas alguns duvidaram, né? Jesus aproximando-se, parece que Jesus não viu isso, que tinha gente duvidando. Olha só, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide portanto fazer discípulos. Tem gente duvidando ali. Jesus falou, olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, vamos fazer discípulos. Vamos fazer discípulos. Jesus está dizendo, eu não vou parar tudo para refazer nada. Eu já fiz o que eu tinha que fazer. Vamos fazer discípulos. Jesus está dizendo, olha, esse avião vai ter que ser consertado durante o voo. Nós não vamos parar o voo, nós vamos continuar. E que Deus te ajude. Percebe? Jesus não para. Ele não se amedronta. Na verdade, quando Jesus diz assim, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide portanto fazer discípulos, né? Se fosse um discípulo mais abusado, poderia ter dito a Jesus, ué, mestre, vai o senhor acabou de falar que foi o senhor que recebeu toda a autoridade, vai ao senhor. Se um discípulo abusado dissesse isso, o que Jesus responderia? Você não sabe o que você está falando. Eu estou dizendo para você, eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Vão fazer discípulos. Eu queria dizer o seguinte. Vamos ficar um pouco. Lembra desse primeiro encontro? Eu falei que tem 2 encontros. Cadê o pessoal do louvor, hein? Aqueles que eu conversei aqui. Tinha 2 que eu conversei aqui. Quem era? Uma menina. Tá. Não, você vai esperar. Quando eu falar que eu vou falar do segundo encontro, você pode vir, tá bom? Mas você pode ficar aqui. Se quiser ficar do meu lado, que você pode ficar também. Muito bem. Lembra desse primeiro encontro? Quantas pessoas tinha lá mesmo? Quantos discípulos? 11. Não esqueça esse número, tá? 11 discípulos. Agora, o que eu queria dizer também é o seguinte, que Jesus deu uma ordem. Depois, nos outros evangelhos, em especial no livro de Atos, a gente vai perceber que depois que Jesus deu essa ordem, ele foi para o céu. São as últimas palavras de Jesus para os discípulos aqui. Verdade? E os discípulos obedeceram. Eles começaram a obedecer. Os discípulos obedeceram. 11 discípulos começaram a obedecer. E a gente percebe que o número de discípulos começa a aumentar. A igreja em Jerusalém começa a crescer. Depois há uma perseguição. O povo, né? Os apóstolos ficaram, mas o povo foi. Novos discípulos foi e foram evangelizando, pregando não apenas para os judeus. Quando cheguei em Antioquia, alguns discípulos que não eram judeus pregaram para gentios. E nasce um grupo em Antioquia. Está crescendo. Veja, Antioquia é 500 quilômetros mais ou menos em linha reta para o norte, não é? De Jerusalém. Nasceu uma igreja lá, nasceu um grupo, na verdade nasceu um grupo. Fico até pensando, né? Devia ser uma bagunça aquele povo. Devia ser muito bagunçado, porque a gente que tem mais ou menos noção de igreja, de um só Deus, da Trindade, a gente ainda faz bagunça de vez em quando. Imagina esse povo, que foi evangelizado por leigo, se reunindo, e disse um grande número se converteu.
Aí os discípulos que estavam obedecendo, mandaram quem mesmo? Mandaram quem para lá? Barnabé. Mandaram Barnabé. Barnabé chegou lá e graças a Deus, ele não reparou na bagunça, ele reparou, o texto diz assim, ele viu a graça de Deus e se alegrou. É uma coisa muito difícil, a gente precisa aprender a ver a graça de Deus nas coisas diferentes daquilo que a gente está acostumado, não é? Porque se Barnabé tivesse limitado ao que ele tinha aprendido, ele diria assim, vamos fechar isso aqui. Ele disse, permaneçam firmes em Jesus Cristo. E o texto diz assim, e muitas outras pessoas creram, se converteram ao Senhor. A igreja está crescendo, e a igreja, o número de discípulos foi aumentando, e sempre consequência de obediência. O número de discípulos cresce sempre como consequência de obediência dos discípulos que já existem. Sabia disso? Quando você fala, por que a minha igreja não cresce? Avalie a obediência do seu povo, porque a igreja cresce como consequência de obediência. Pode ser estratégia diferente, sabe? Às vezes as estratégias são as mais diversas, os movimentos mais diferentes, mas é sempre a mesma obediência. Um povo que obedece a Deus. Existe uma coisa que o pastor precisa ajudar a igreja a entender a importância da obediência. A gente precisa entender, igreja não é obediente ao pastor, é obediente à palavra de Deus. Jesus pregou o sermão na verdade o sermão da montanha não era um sermão, né? Ele disse que quando ele viu a multidão, ele se assentou e passou a ensinar a aula da montanha. Mateus 5, 6 e 7. Quando chega no final do 7, ele diz assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica. Obediência. Não é quem ouve a palavra, é quem ouve a palavra e as pratica. Assemelhá-lo-ei a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Sopraram os ventos, caíram as chuvas, deram com força sobre aquela casa, ela não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essa minha palavra, e não as pratica, e não as obedece, é semelhante a um homem nécio, que construiu a sua casa sobre a areia. Nós como igreja, precisamos obedecer, e a igreja cresce, a igreja veio crescendo, meu Deus, quantos anos, 2000 anos, a igreja se desenvolvendo, e então chega um momento, é que lá no século XVIII, um movimento de discípulos, que queriam obedecer à grande comissão, um movimento liderado pelos irmãos Wesley, usando um tripé, lembra do tripé dos irmãos Wesley? Sociedades, bandes, classes, sociedades, classes e bandes, do maior para o menor, né? Sociedades, classes e bandes. Escrevi um material sobre isso, né? Sociedades, classes e bandes, usando esse tripé, sociedades, classes e bandes, começaram a fazer novos discípulos, eles queriam obedecer, então eles começaram a fazer novos discípulos, e começaram a plantar comunidades de fé. Diga comigo, plantar comunidades de fé, que é plantar igreja, comunhão dos que creem, ou chamados para fora. Começaram a plantar igrejas, e plantaram igrejas por onde passaram, plantaram pequenas comunidades de fé por onde passaram, usando evangelistas leigos, né? Vocês não têm nada, o Wesley falava, vocês têm nada a fazer a não ser salvar almas, é isso que vocês têm que fazer, salvar vidas. O Wesley usava a palavra almas mesmo, vocês não têm mais nada a fazer senão ganhar vidas, é para isso que vocês foram chamados, não é? E eu até gostaria de falar da importância
da plantação de comunidades de fé, da plantação de igrejas, no movimento wesleyano, do qual vocês são herdeiros também, verdade? Eu sei que os primeiros missionários que vieram para cá, estão nos últimos agora já, né? Mas que vieram para cá, eram todos de raiz wesleyana. Eu conheci alguns deles, né? Conheci muitos, né? O mais velho que eu conheci foi o Raymond Noah, pai do Melvin Noah, né? Foi pastor da nossa igreja lá em Umuarama, exatamente, 70, por aí, 72 eu fui lá em Umuarama no encontro no encontro de missionários, 1972, o Raymond Noah já tinha saído de lá, é bem antigo o Noah, né? Era, né? Já faleceu. O Clevenger, quem mais, meu Deus do céu, o Jeff, que agora é o presidente, né? O Max, pai do Jeff, conhecia esse povo todo, né? Mas a importância da plantação de igreja para esse povo, eu não tenho dúvida, meus irmãos e irmãs, que a plantação de igrejas é um elemento chave para espalhar as boas notícias do reino. Seu chamado e meu chamado, verdade? Nós fomos chamados para espalhar as boas novas do reino. E plantação da igreja é um elemento chave. Fazer novos discípulos, na verdade, eu creio que a maior evidência da expansão missionária da igreja de Jesus é a plantação de novas igrejas. E é minha paixão, eu gosto muito dessa ideia de plantar novas igrejas. Eu acho que nós deveríamos enfatizar muito mais do que nós enfatizamos como igreja. Então vamos ver algumas bases bíblicas para isso que eu estou falando. Presta atenção. Em Atos 10, 38, Pedro está tendo um diálogo com Cornélio. Atos 10, Pedro vai falar com Cornélio, não é? E Pedro está tendo um diálogo com Cornélio, e Pedro diz o seguinte: Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele diz, Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, e ele andou fazendo o quê? Fazendo o quê? Não foi plantando igreja, foi? Fazendo bem. Jesus andou fazendo bem. Muito bem. Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, veja bem, existem algumas coisas que nós fazemos pelo simples fato de ser cristãos. Nós fazemos o bem. Nós ajudamos o necessitado. Minha mãe falava para nós quando a gente era criança, eu cresci em Cornélio Procópio, minha mãe falava, você pode negar qualquer coisa para uma pessoa que pedir para você, qualquer coisa, menos comida. Você não nega comida para quem está com fome. E quando alguém chegava lá na alpendre da nossa casa pedindo comida, ela fazia um prato, até hoje tem vontade de comer aquela comida da minha mãe, era arroz, feijão, ovo frito, um pouquinho de farinha e uma saladinha de tomate. A pessoa sentava lá no alpendre e comia. E depois ela falava, você quer mais? Se quisesse, ela dava mais. Ela falava, servo e serva de Jesus não pode negar comida para quem tem fome. Aprendi isso desde criança, eu aprendi isso. Então, nós aprendemos que porque nós ajudamos o pobre, nós curamos, ajudamos os doentes, visitamos os enfermos, porque nós somos discípulos daquele que andou fazendo bem, portanto nós fazemos o bem também, verdade ou não? Nós andamos fazendo o bem. Então, no mundo inteiro, nós expressamos o nosso amor pelo próximo, os cristãos, em especial os cristãos de raízes wesleyanas, alimentando o pobre, cuidando do órfão, cuidando de doentes, lutando por justiça, e isso é importantíssimo, muito importante, fazer o bem, né? Efésios diz que nós fomos feituras dele, criado para as boas obras, as quais Deus preparou para nós, desde a fundação do mundo, está escrito na Bíblia, está em Efésios 2:10, agora, veja bem, isso é importante, porque fazendo isso, nós estamos obedecendo o grande mandamento.
Verdade ou não? Quando eu estou fazendo isso, estou obedecendo o grande mandamento. Qual é o grande mandamento? Como é que é? Não, o grande mandamento, olha só, hein? Qual é o grande mandamento? Amarás o teu Deus e ao seu próximo como a si mesmo. Amarás ao teu Deus e ao teu próximo. Quando eu faço isso, eu estou obedecendo o grande mandamento. Agora, a não ser que todo esse esforço tenha um motivo maior, que é o desejo de levar as boas novas do Evangelho para as pessoas que não conhecem Jesus, e depois buscar envolvê-las em comunidades, pequenos grupos, grupos de discipulado e finalmente igrejas, nós estamos negligenciando a missão que Jesus deu aos seus primeiros discípulos, que é a grande comissão. Uma coisa é o grande mandamento, a outra coisa é a grande comissão. São duas coisas grandes, a Bíblia fala das duas coisas grandes. Qual é o maior mandamento? E a grande comissão? Indo fazer discípulos. São dois aspectos da vida cristã, de todo cristão, especialmente de nós líderes. Nós somos chamados a praticar o grande mandamento e somos chamados a obedecer a grande comissão. Indo, façam discípulos. Indo por todo mundo, façam discípulos. Muito do que fazemos hoje, como igreja, tem a ver com o grande mandamento. Dá uma olhada na sua igreja. Dá uma olhada na sua igreja. Eu não conheço a sua igreja, mas dá uma olhada. Muito do que nós fazemos tem a ver com o grande mandamento. De novo, importantíssimo, mas não podemos negligenciar a grande comissão, porque foi a ordem de Jesus para os seus discípulos. Grande mandamento, grande comissão. Está muito claro para mim que não existe nenhum texto na Bíblia que diz ide plantar igrejas. Mas Jesus disse para os discípulos que eles deveriam ir por todas as vilas, todas as cidades, todas as nações, fazendo discípulos e batizando-os e ensinando-os. Fazer discípulo, batizando e ensinando. E como você e eu sabemos, todas essas coisas acontecem no contexto de comunidades locais, grupos de crescimento, pequenos grupos, grupos de discipulado. Como é que você faz discípulos batizando e ensinando? Igrejas são fundamentais. O povo de raiz wesleyana, lá no início do movimento wesleyano, no século XVIII, tem algumas histórias a respeito disso. Deixa eu contar uma história aqui. No dia 25 de agosto de 1763, eu não estava lá não, viu? John Wesley escreveu o seguinte, olha só o que John Wesley escreveu no dia 25 de agosto de 1763. Eu estou mais convencido do que nunca, que pregar como se eu fosse um apóstolo, sem reunir os que são despertados e orientá-los nos caminhos de Deus, é como gerar filhos e entregá-los a assassinos. Eu posso pregar muito bem, mas se eu não reunir os que foram despertados pela pregação e orientá-los nos caminhos de Deus, é como se eu estivesse gerando filhos e entregando esses filhos para assassino. Presta atenção nisso, gente. Presta atenção na palavra aos que são despertados, aos despertos. John Wesley não pregava, pois os pastores e professores aqui falam para vocês se é verdade ou não. John Wesley não pregava fundamentalmente ou primeiramente para conversão. John Wesley pregava para despertar os que estavam dormindo. Para ele, quem não reconhecia Jesus estava dormindo. Ele queria despertar essas pessoas. Então ele não pregava para que a pessoa viesse no final do culto, da reunião, e dissesse, ok, eu aceito a Jesus. Ele pregava para que a pessoa fosse despertada e perguntasse, e agora o que é que eu faço? E agora o que é que eu faço? Então Wesley orientava, e os seus pregadores orientavam as pessoas a irem para uma classe. Sociedade, classes e bandes. Se matriculem numa classe. Muitos pensam que as classes
eram grupos de discipulados. Eu já vi pessoas falar que classes eram células do movimento wesleyano. Não. As classes, lá no início, eram chamadas de classes evangelísticas. Ali acontecia a evangelização e o ensino. O discipulado radical para a santificação, que é outra ênfase wesleyana, e que eu sei que é a ênfase de vocês também, porque perguntei para o pastor, não é verdade? O discipulado radical, cuja ênfase era a santificação, não acontecia nas sociedades, nem nas classes, aconteciam nas bandes, que eram um grupo bem menores, onde as pessoas prestavam conta do seu dia a dia. Perguntava na classe, um perguntava para o outro, como é que foi o seu dia? Foi a sua semana? Foi isso e aquilo? Quantas vezes você foi tentado? Caiu numa das tentações? O que é que se nós não orarmos por você, você vai acabar caindo nessa tentação? Discipulado radical, chamando a santificação, verdade? Então, olha só, classes, todo mundo tinha que ir para a classe para conhecer Jesus e aprender dele, e quem quisesse ia para as bandes, para buscar a santificação. Muito bem, eu tenho certeza de que o mesmo espírito de cuidado para com os despertados que estavam presentes no final do século XIX, quando os wesleyanos estavam plantando mais de uma nova congregação por dia, já nos Estados Unidos, esse mesmo espírito de cuidar, desejo de cuidar das pessoas, estava lá. Tem uma história. Quantos já ouviram falar do Robert Ingersoll? Quantos? Todo mundo, né? Então tá bom. Ninguém ouviu falar do Robert Ingersoll, desse nome? Robert Ingersoll. Então presta atenção. Cadê? Quem falou isso? Você? Ah, tá. Então presta atenção que você vai gostar essa história, ela tem detalhes importantes. Robert Ingersoll era um famoso filósofo ateu. Em 1881 ele escreveu um artigo para a Associação Americana de Livros Pensadores. E ele dizia nesse artigo, as igrejas em geral, no mundo, estão morrendo em toda a terra. Elas estão sendo atingidas pela morte. As igrejas vão morrer. E tinha um pastor chamado Charles Caldwell McCabe. Você conheceu ele, né? Não. Pastor de origem wesleyana, capelão do exército americano, e apaixonado por plantação de novas igrejas, ele enviou um telegrama para o Robert Ingersoll, no qual ele dizia, querido Bob, chamou Robert de Bob, querido Bob, que todos dobrem diante do poder do nome, que todos se dobrem diante do poder do nome de Jesus. Nós estamos plantando 2 igrejas por dia. Nós estamos plantando 2 igrejas por dia. Na verdade, naquela época, estavam plantando 2 igrejas por dia, avançando no oeste americano. E esse agir de Deus, poderoso, inspirou o autor de um hino, que era cantado nos encontros de avivamento e encontros missionários, que dizia exatamente isso, no refrão. Estamos plantando 2 igrejas por dia, querido Bob, estamos plantando 2 por dia, que todos se dobrem ao poder do nome de Jesus, estamos plantando 2 por dia. Muito bem, isso, eu li a data aqui para você, é 1881. Em 1941, 60 anos depois, um pastor foi nomeado para uma igrejinha no Wisconsin. O pastor foi nomeado para uma igrejinha nascente no Wisconsin. O nome dele era Herman Thomas. E ele foi nomeado para ir lá e ajudar a trabalhar para que aquela igreja pudesse crescer. E daí, passou um tempinho que ele estava lá, chegou um casal naquela cidade. Chegou um casal na cidade, e o pastor foi visitar, para conhecer e apresentar Jesus. E o nome do rapaz era Robert Ingersoll III. Então, Robert Ingersoll II era o filho, esse era neto daquele ateu. Esse pastor foi trabalhando com ele, falando de Jesus para ele. No final das contas, ele aceitou Jesus. O pastor discipulando ele, e
Em 1942, então 61 anos depois daquele telegrama, o pastor Herman Thomas fez 2 batismos infantil na igreja dele. Um era do seu primeiro filho, e o outro era do primeiro filho do Robert Ingersoll III. Adivinha o nome do nenenzinho? Robert Ingersoll IV. O primeiro era um ateu, recebeu aquele telegrama. O segundo não sabemos, o terceiro se converteu, e o filho já foi oferecido, apresentado por Deus logo no início da vida. Zelo pelas vidas, paixão pelo crescimento. Paixão pelo crescimento. Então, meus irmãos e irmãs, eu creio que nós precisamos do mesmo fogo e do mesmo desejo de ver igrejas surgindo, através de nós, através de pessoas que nós lideramos. Nós precisamos ter essa mesma paixão, todos nós precisamos ter essa mesma paixão. Nós precisamos levar a sério a ordem de Jesus, o grande mandamento: vão fazer discípulos, ou indo, façam discípulos de todas as nações. Diga comigo, todas as nações. Todas as nações. Nós precisamos ter essa mesma paixão. Essa é a única maneira, e ir por todas as nações, não só no lugar que nós estamos. É a única maneira de nós termos uma igreja grande e abençoada, não só na cidade onde nós moramos, mas por todos os lados. Vocês se lembram que a igreja de Jerusalém estava crescendo bastante? A gente gosta de Atos 2, né? 42 em diante, porque a igreja estava caindo na graça do povo e tal, e a igreja estava crescendo. Se aquilo continuasse daquele jeito, hoje nós teríamos uma grande, você nem faria parte, nós teríamos uma grande igreja, eu também não, lá em Jerusalém, porque o povo gostava de ficar em Jerusalém. Nós temos uma tendência chamada, o povo de Deus, a história toda, tem uma tendência centrípeta, gosta de ficar aqui, ó. Mas Deus sempre teve uma tendência centrífuga, Ele gosta de espalhar, já percebeu isso ou não? Deus gosta de ver espalhar. Deus gosta de espalhar. Você quer ver? Você diz assim, mas eu não tenho essa tendência. Eu não tenho essa tendência. Quem é que é membro leigo da igreja? Deixa eu ver. Erga a mão, deixa eu ver. Não tem muitos leigos aqui não, né? Mas você pergunta para os leigos da sua igreja, se tem um pastor bom, você fala assim, olha, o pastor vai sair daqui e vai para outra igreja, em tal lugar. O que o membro fala? Não. Nós não queremos. Esse pastor é bom demais, ele tem que ficar aqui. Não é verdade? Isso é tendência centrípeta. Nós queremos ficar juntos no mesmo lugar. Mas Deus gosta de espalhar. Por isso que Ele diz, indo, fazei discípulos de todas as nações. Vamos por todas as nações. Especialmente aquelas, vamos para todas as nações, especialmente aquelas que têm ouvido ou que nunca ouviram, que têm ouvido pouco ou nunca ouviram falar de Jesus. Eu estou mandando alguns grupos para o Chad. Quem já ouviu falar do país de Chad? Você lembra onde fica Chad? Não, meu irmão? Não. Chad, como é que é? Alguém falou lá. No norte da África. Na verdade, ele pega todo o deserto. Todo o país está dentro do deserto do Saara. N'Djamena, que é a capital, está lá no norte. Aí, a segunda cidade maior é Fayalaju, que está lá no meio, num oásis que tem ali. Nós estamos mandando grupos para lá. Você não tem o que fazer. Você não tem o que fazer em Chad. Você só já estou pesquisando aí no Google, achou aí já não? Chad. C-H-A-D mudo. Em português é C-H-A-D-E, não é? Chad. O pessoal fala assim, não tem o que fazer lá. Você só vai lá se você for crente e quer falar de Jesus, porque não tem o que fazer lá. Você não vai fazer turismo em Chad. Não tem o que fazer lá. Né? Nós estamos mandando alguns grupos para lá. Nós estamos mandando algum grupo para o norte de Gana, porque o sul de Gana é bem evangelizado, mas o norte, 95% é muçulmano. Vocês dizem, mas por que os do sul não evangelizam os do norte? Porque existe preconceito. Os do norte não aceitam os do sul.
Então é difícil. A maioria dos nossos missionários estão pregando onde o evangelho já foi pregado. Mas veja bem, meus irmãos, quantos discípulos tinha mesmo lá naquele primeiro encontro? 11. Agora eu quero falar então para você do segundo encontro. O segundo encontro também está na Bíblia. O primeiro encontro tinha 11 discípulos e Jesus deu essa ordem: vão fazer discípulos. O segundo encontro está em Apocalipse, capítulo 7. Capítulo 7, começando no versículo 9. Achou aí? Se você tem a revista atualizada, essa é a versão que eu estou lendo, viu? Depois dessas coisas, eu queria que você prestasse atenção em cada detalhe desse texto. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia contar, ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostravam sobre os seus rostos e adoravam a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Esse é o segundo encontro. Esse é o segundo encontro. Presta atenção. Presta atenção. O primeiro encontro tinha quantas pessoas mesmo? E no segundo? Um número incontável. Um número incontável. Jesus falou: vão por todas as nações, prega o evangelho. 11 pessoas. E por causa da obediência daqueles 11, e dos outros, e dos outros, e do apóstolo Paulo, que é o seu pai e o meu pai na fé, não é? Porque Paulo estava pregando aos gentios, e nós somos de origem gentia, não é? Se você traçar a sua árvore genealógica espiritual, você vai chegar em Antioquia. Não é verdade isso? Quem estudou missões aqui, todo mundo, né? Vai chegar em Antioquia, não é? E por causa da obediência desses homens e mulheres, o evangelho chegou até nós. E é por isso que o texto fala de uma multidão que ninguém pode contar, de todas as tribos, povos, línguas. Eu vi, João disse. Coisa interessante é que nós sabemos menos detalhes daquele primeiro encontro do que nós sabemos do segundo, já percebeu? O segundo diz que essa multidão incontável estava em pé diante do Cordeiro, com palmas nas suas mãos, vestidos de vestiduras brancas, não é? Mas aquele primeiro encontro já aconteceu, né? E o segundo? O segundo não aconteceu ainda. Olha que interessante. O primeiro encontro já aconteceu. O segundo é uma visão que Jesus deu para João. Aquele segundo encontro não aconteceu, mas vai acontecer. E eu vou estar lá. Hã? Ah, bom. Essa é a resposta que eu estava pensando que você ia dar. Eu vou estar lá. Hã? Agora você podia ser mais comunitário, dizer: nós também. Ajuda a pessoa que está do seu lado, que não está com muita convicção, diz: nós também, meu irmão, minha irmã. O primeiro encontro, eu não fiz parte dele. Louvado seja Deus por aqueles 11 discípulos que foram fiéis. Mas eu vou fazer parte do segundo encontro. Que coisa maravilhosa. E aí, cadê meu músico lá? E aí, o texto bíblico diz que eles estão cantando alguma coisa aqui. Eles estão cantando, olha lá, todos os anjos, lá em cima no 10 e 11, e clamavam com grande voz, dizendo, você conhece? Ao nosso Deus,
que se assenta no trono. Quem não conhece? E ao Cordeiro pertence a salvação. Cadê meu músico aqui? Vai, pega a sua altura. Pega a sua altura aí, vai. Pode erguer um pouquinho, pode um ré. Ficou baixando. É? Poxa. Vamos cantar então? Olha aí, ó. Pode puxar, filho. Espera um pouquinho. Você não sabe esse cântico? Quem sabe o cântico? Erga a mão. Quem não sabe o cântico? Vai aprender. Vai aprender. Porque esse meu irmão aqui, ministro de louvor, cadê a minha ministra de louvor? Cadê a ministra de louvor? Está lá fora. Eu cheguei para ele e falei, você sabe esse cântico? Ele falou, não, vai ser exortado publicamente. Sinta-se exortado. Tinha que ser exortado publicamente. Vou explicar já. Vou explicar. E você, meu irmão, que não sabe, erga a mão novamente. Vai aprender. Está em Apocalipse 7, começando no versículo 12. Abra aí se você não sabe. Olha lá. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Vamos cantar novamente essa parte? Pode cantar bem forte. No trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Vai para o outro versículo lá. E o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Presta atenção. Presta atenção. A Bíblia está dizendo que esse encontro vai acontecer. Nós vamos estar lá. E isso vai ser cantado. Ou a Bíblia está brincando? Então, nós precisamos saber esse cântico. Porque vai ser cantado. E o Asaf fez o favor para nós de pôr melodia nessa letra. Vai chegar um momento em que o Cordeiro vai falar: está na hora de cantar o cântico. Tem outros países que falam, mas não tem a melodia. Nós brasileiros falamos, nós já sabemos. Nós já sabemos. Nós podemos perder a Copa, mas nós sabemos a melodia desse cântico. E nós vamos cantar esse cântico. Está escrito aí. Eu creio na Bíblia. Eu achava, sabe o que eu achava que nós íamos cantar lá na eternidade? O primeiro canto seria Grandioso És Tu. Eu achava, porque todo mundo canta Grandioso És Tu. E tem um outro canto que é Que bondoso amigo é Cristo. Eu achava que esse seria o cântico que seria cantado primeiro na glória. O Grandioso És Tu, se você alguém já foi ao Monte Sinai aqui? Alguém já foi? Foi, né, meu irmão? Você também? Tem vontade de ir, né? Antes da pandemia eu levava grupos para o Monte Sinai, para a Terra Santa toda, Egito, Jordânia e Israel, e a gente subia o Monte Sinai. Quando chega no Monte Sinai, a gente sobe aqui lá de madrugada, né, meu irmão? Se você subir de dia, você não tem coragem de subir, porque é tão perigoso que você não subiria, né? Subiu de camelo a pé? Tem que subir a pé. Aí quando chega lá em cima, lá embaixo é um calor de arrebentar.
Lá em cima é um frio tremendo, a gente fica lá esperando nascer o sol, né? E aí então tem grupinhos para tudo quanto é lado, e você ouve, grandioso és tu, nas várias línguas. Coisa mais linda, você ouve aqui, ali a gente fica tudo juntinho porque está frio, a gente pega umas cobertas encardidas que o pessoal aluga para a gente, e a gente fica lá cantando grandioso és tu, né? Eu falava assim, eu sempre me emociono, eu falei, mas nossa, eu sou mole demais, né? Me emociono toda vez que eu venho. Aí eu levei, a minha esposa sempre vai comigo, mas levei o meu filho mais velho, e aí eu cheguei assim, já comecei a querer chorar. Aí eu olhei para o meu filho, ele estava virado para lá, onde o sol nasce. Eu falei, nossa, ele não pode me ver chorando aqui não. Aí ele olhou para mim assim, chorando também. Ele também chorou. Eu falei, então não sou eu não, ele é durão. Chorou. E nós vamos cantar esse cântico. O ministério de louvor dessa igreja precisa saber. E precisa ensinar a igreja de vez em quando. Cadê meu irmão? Fugiu. Ele fugiu? Pois é. Nós precisamos aprender esse cântico. Olha que maravilha, né? E exalta o nome de Jesus. Todos vestidos de vestes brancas. Uma multidão que ninguém podia contar. Sabe quando eu vou no encontro que eu não estou pregando, pastor? Presidente. Quando eu estou no encontro que eu não estou pregando, eu fico sentado nessa cadeira assim, aqui assim. Não é porque eu gosto de primeiro lugar, é porque eu ouço muito pouco, assim. Eu sempre estou falando. Então, quando eu tenho a chance de ouvir, eu quero ficar assim na frente para pegar tudo. E também, se o sujeito já tiver, for bastante ungido, se ele cuspir em mim, cai a unção. Brincadeira. Já respinga a saliva ungida. Mas presta atenção. Nesse encontro, pastor, eu quero ficar lá atrás. E aí eu vou olhar assim e falar, nossa, tem gente aqui que eu ajudei a vir para Jesus. Deus me usou como instrumento. Olha lá aquele, olha lá. Se a gente pudesse reconhecer, né? Sabe o que Jesus vai falar? Não sabe de nada, inocente. Você não sabe de nada. Alguém já ouviu essa música, né? Aí ele vai falar, você não tem ideia. Você não tem ideia das pessoas que o seu testemunho se tornaram, pelo seu testemunho, se tornaram meu discípulo, minha discípula. Com você também, meu irmão. Nós temos que levar a sério isso. Sabe por quê? Claro que números podem ser contados. Especialmente com as possibilidades que nós temos hoje, esses aparelhos, esses instrumentos, computadores, celulares que fazem aquelas somas mais esquisitas, isso poderia ser contado. Mas como bom herdeiro da herança wesleyana, eu disse, sabe por que não fala que o número é incontável? Porque aquele número vai depender da sua decisão e da minha. Eu diria mais, pastor, depende da decisão que nós tomamos num encontro como esse. Depende, porque nós gostamos de encontro, verdade ou não? Nossa, eu não posso, é incontável o número de encontros que eu já participei. É muito encontro. Mas o encontro não pode ser apenas um encontro quando o povo de Deus está reunido em nome de Jesus. Precisa ser um desafio para que a gente saia mudado e disposto a trabalhar mais para Jesus. Disposto ao sacrifício, porque todo sacrifício é válido para aquele que ganhou o grande tesouro, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, entre aquele encontro e aquele encontro, tem esse encontro. E eu preciso, num encontro como esse, preparado com carinho, acontece uma vez por ano, não é verdade? Num encontro como esse, eu preciso renovar as minhas decisões. Pai, Senhor,
eu quero trabalhar mais para ti. Eu quero ganhar mais vidas para ti. Eu quero plantar pequenos grupos que podem se tornar pequenas igrejas. Quando eu estava aqui em Londrina, a gente fazia igreja, nós abrimos igreja nas garagens. Quando eu me tornei bispo, eu levei a ideia para a região e um sujeito mudou para Paranaguá. Nós não tínhamos igreja lá, Paranaguá. Ele falou: ô bispo, o senhor falou de igreja na garagem, eu posso começar uma igreja na minha garagem? Eu falei: pode começar um grupo na sua casa. Ele falou: tá bom. Daí ele falou: o senhor vem no primeiro dia que eu fizer? Eu falei: vou. Cheguei lá, tinha cadeira e tinha púlpito na garagem dele. Ele comprou um monte de cadeira e fez um púlpitozinho. Ele estava pensando numa igreja mesmo. Dali um tempo, eu fui lá para inaugurar o aumento da garagem. Não é porque ele comprou mais um carro, não. É porque cresceu demais o grupo dele. E dali uns tempos, eu fui para inaugurar um bar e bocha que havia se tornado o primeiro local da igreja. Nós não compramos, não. Nós alugamos bar e bocha. E no bar virou igreja e no lugar de bocha, salão social. Mas o vizinho jogava pedra em nós. Aí, não me lembro nem qual foi a denominação, que se mudou e nós compramos o templo. O templo hoje foi reformado, é o templo da igreja metodista de Paranaguá, a igreja central, porque já tem mais igrejas lá. Para você que fala: nossa, que história, né? Mas você não falou o nome do pastor. O nome dele é Rosenaldo, é pastor hoje da igreja de Morretes, a igreja central de Morretes. Tem 3 igrejas de Morretes. Rosenaldo é o pastor da igreja central de Morretes. Ele começou essa igreja. Hoje é o Fabrício, que era daqui de Londrina, inclusive pastorando no setor norte, depois foi para Santa Margarida, lá em Bela Vista do Paraíso. Hoje está lá em Paranaguá. Então, igreja nas garagens. Ele era vendedor, mas ele quis plantar uma igreja na garagem da casa dele. Hoje é uma igreja boa lá em Paranaguá, ganhando muitas vidas para Jesus. Já nos deu 2 pastores, inclusive. Então, meu irmão, minha irmã, entre aquele encontro com 11 e esse encontro com a multidão incontável, tem aqui 100 e tantas pessoas que também precisa tomar decisão de ser ainda mais obediente ao Jesus que nos chamou e nos capacitou. Ele nos chama, Ele nos capacita e Ele vai conosco. Eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Que Deus nos abençoe. Amém. Fique em pé, querido. Fique em pé. O nosso músico está aí, não? Voltou? Disciplina é fogo, hein? Está aí, né? Está ali. Vamos cantar de novo aquele cântico? Eu disciplinei, eu exortei. Não está certo mesmo? De não saber o cântico, nós vamos cantar na eternidade? Então tá bom. Vamos cantar. E se você precisa de ter um tempo de renovação no altar, que pessoas possam apontar ou tocar você, se você precisa disso no seu ministério, na sua vida cristã, para se dispor para a obra do Senhor, para que esses 2 encontros liderem a sua vida, vem aqui na frente, vamos orar juntos, se você precisa, viu, querido? Se você deseja isso. Ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Cante novamente, se você quer vir à frente, venha. Ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. E o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra
a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te bendizemos porque tu és um Deus bom. Tu és tão bom que tu não desejas que qualquer pessoa se perca. E nós precisamos e queremos, Pai. Teu servo também quer ter a mesma paixão. O desejo de que ninguém se perca, ninguém que está caminhando do nosso lado, ou que se senta conosco no trabalho, ou que são parentes e amigos. Nós não queremos que essas pessoas se percam, Pai. Capacita-nos ainda mais. Dá-nos mais intrepidez. Que a igreja missionária seja conhecida como uma igreja intrépida, corajosa, pronta para ir, pronta para fazer discípulos de todas as nações. Toma o teu povo, Senhor. Capacita o teu povo, Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor. Dirige o teu povo, Senhor. Ó Deus, se existe uma oração que nós podemos fazer sem medo, é pedir: Senhor, me abençoa. Me abençoa. Porque tu disseste a Abraão: Abraão, eu te abençoarei e tu serás uma bênção. Pai, ninguém dá o que não tem. Portanto, Senhor, nós te louvamos porque tu nos oferece a tua bênção. Então, juntamente com esse teu povo aqui, eu digo: nos abençoa, Senhor. Nos abençoa, Senhor. Nos abençoa para que nós possamos ser uma bênção. Para que nós sejamos uma bênção onde quer que passarmos. E que através de nós muitas pessoas possam alcançar a vida eterna e se unir a nós naquele encontro, onde nós estaremos adorando o nome de Jesus. A missão da igreja começou numa adoração. A missão da igreja termina numa adoração, adorando aquele que venceu. Bendito seja o teu nome sempre. Nós te adoramos e te bendizemos para sempre. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Pastor. Amém. Vamos sentar, gente. Grande bênção de Deus. Deus está construindo uma história, né? Se você prestar bem atenção no que você tem ouvido desde o começo, pastor Carlos dizendo vai, né? De manhã o pastor Vanderlei vai, mas não vai parecido com qualquer coisa, não, vai parecido com Jesus. Marinês já vem e diz assim: olha, você vai parecido com Jesus e multiplica. Multiplica. Pastor Jacó chega aqui e fala aqui, ó, num testemunho dizendo que veja o que Deus fez para que você fosse salvo. Dá uma olhada. Tudo que Deus fez, quantas outras pessoas que estavam entre esses dois encontros, que já fizeram a parte deles na nossa vida. E agora você vem aqui e ouve o pastor João, que não sabia nada da história que nós ouvimos já, e fala exatamente aquilo que nós precisamos ouvir. Vocês ouviram que tem que ir, vocês ouviram que tem que ir, não parecido com qualquer coisa, parecido com Jesus. Parecido com Jesus, tem que multiplicar, vocês têm que compreender toda a história atrás de vocês, honrar essa história, e vocês têm que compreender que Deus chamou você para cantar essa última canção lá, um dia. Mas essa última canção vai ser só cantada no último dia. Até lá você é responsável por chamar outras pessoas para cantar essa música com você, para ensinar para outras pessoas essa mesma canção. É demais isso, é demais. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para esse Jesus maravilhoso? Tem um recadinho do presidente da nossa missão mundial, da OMS, mandou para a gente aqui, ouve aí. Opa! Ficou de lado. Vamos trocar eu, ô Mário. Mário, para aí. Conserta o trem, você vê se você consegue consertar. Tá de lado lá.
vai ajudar, senão eu não vou deixar ele assim meio entrando na beirada, né? Enquanto você está consertando, Mari, você tenta aí, eu vou chamar aqui a Bia, a Elô e a Ana Ju. Chega aqui, crianças. Quero que você olhe para essas 3 meninas, essas lindonas que estão aqui. Essas meninas, elas são sementinhas. Pense em sementinhas. Pode ficar aqui pertinho, atrás de mim aqui. Essas lindezas que estão aqui, ó. Estou matando elas de vergonha, né? Elas vão morrer de vergonha. Há uns 7 ou 8 meses atrás, o presidente da OMS, esse que estava falando de lado aí, né? Ele falou: Sandro, nós precisamos mandar missionários. Nós precisamos enviar missionários. O Brasil é esse celeiro. Eu acho que a igreja missionária é uma igreja séria, de gente séria, de pastores sérios, de teologia séria. Nós precisamos de homens e mulheres desta igreja para enviar. Quando ele falou isso, a imagem dessas 3 crianças veio na minha cabeça. Elas são membros aqui desta comunidade, dessa igreja, membros da igreja do pastor Carlos, aqui Alexandre. São crentes, são meninas que andam com Deus e que têm já tido experiências de curto tempo missionária. E agora, em agosto, elas estão indo lá para Juqueri. Cadê o pastor Tiago? Tiago, vem cá, Tiaguinho, vem cá. Tiago, 2ª geração de pastor. Esse menino solteiro ainda, gente, olha, ainda está solteiro. Todo mundo vai pegar no pé dele, ó. Aceita o currículo, manda para mim, não manda para ele, manda para mim que eu vou ver se der certo. Mas esse menino aqui aceitou o desafio de estar lá no Juqueri, né, continuando o trabalho do pastor Jonas e a irmã esposa dele também, a irmã Virgínia, que está aqui, inclusive, continuando o trabalho do teu tio, né? Ele não é teu tio, né? É tio também, pastor David, e também antes dele, o irmão Nivaldo, que tinha um sonho de ter uma igreja na beira do rio lá. Estou contando toda essa história para vocês, para dizer que entre os encontros, tem gente que está se disponibilizando. Amém, gente? Eu queria que você orasse por essas meninas e pelo Tiago. O Tiago é um pastor que está fazendo um trabalho fantástico. Fantástico. É um trabalho de semeadura. É um trabalho que não tem frutos visíveis rapidamente, né, Tiago? E Deus tem feito um trabalho maravilhoso. Amanhã você vai ver um vídeo que ele gravou lá, dando um testemunho disso. Deus tem usado ele lá. Tem usado o David e a Conce. E a Conce agora com um diagnóstico de câncer. Está na iminência de uma cirurgia. Então temos que orar por ela. Graças a Deus, foi bem no iniciozinho. Com a graça de Deus vai se curar rapidamente. E essas meninas vão estar lá servindo por uma semana. Sandro, mas uma semana vai fazer diferença? Lógico que vai. Pastor João disse aqui, você não tem a mínima ideia do que uma visita faz. Do que uma visita faz. Você não tem ideia de um testemunho na sua vida. E essas meninas estão se disponibilizando para ir para lá. Eu tenho certeza que Deus vai usá-las lá. Algumas delas já têm dito que querem ser missionárias. Entre elas já tem pessoas que estão dizendo, nós queremos experimentar esse trem. E queremos viver isso para a glória de Deus. Quem sabe você não vai com elas lá em agosto. De 14 a 23. 14 a 23. Quem sabe esse grupo não pode aumentar. Quem sabe vai dar um trabalho danado lá pro Tiago, para ele arrumar lugar, mas está tudo certo. Eu quero mais que dê trabalho para ele mesmo. Quero mais que ele colha mais açaí lá, para dar açaí para essa molecada. Porque eu e o Carlos já estivemos lá, né? Outros pastores também. É um lugar que precisa de Jesus. É um lugar que precisa ser redimido pelo Evangelho. Eu disse para o Tiago, quando ele foi para lá, falei, você não está plantando uma igreja entre ribeirinhos. Você está plantando uma igreja de Jesus Cristo, onde ela estiver, para pessoas que precisam de Cristo. Essas pessoas já têm o rótulo de ribeirinho, já têm o rótulo de que elas estão lá injustiçadas. Não, nós estamos lá levando o Evangelho para dizer, não, essa justiça já foi paga por você na cruz do Calvário. Você não precisa ser escravo de nada. Você não precisa ficar escravo do governo, escravo das histórias que foram contadas para você. Essas meninas vão fazer parte de contar essa história para outras meninas. Algumas lá, eu vi, de
13, 14 anos de idade grávidas. Porque elas precisam engravidar para levantar recursos para sua casa, não é isso? Muitas. Eu vi com os meus olhos, né? Muito sofrimento, mas vi também muita gente feliz, muita gente que ama Jesus, que quer servir. Então, porque esse menino, juntamente com outras pessoas, estão servindo lá. Você pode levantar a sua mão e orar por eles? Vamos orar. Deus, eu queria orar aqui agora pelo Tiaguinho. Queria orar por essas meninas, Senhor. Elas estão dizendo, eis-me aqui. E eu oro para que o Senhor as capacite, para que esse tempo de preparação antes dessa viagem seja um tempo muito especial. Que o Senhor as use para ser uma voz tua na vida daquelas meninas que estão lá. Que elas possam mostrar esperança, que elas possam mostrar o Senhor Jesus. Que elas sejam um apoio na vida do Tiaguinho lá, como pastor naquela igreja. E que o Senhor dê a ele autoridade espiritual. Que o Senhor dê a ele força, ânimo, coragem, para que ele veja os teus milagres, Senhor. Para que ele observe e conheça tudo aquilo que o Senhor chamou ele para conhecer. Que o Senhor dê a ele a tua unção, sempre. E que ele possa, ao levantar, ao visitar, ao tocar as pessoas, ser o teu toque, ser a tua visita, ser a tua voz. É a nossa oração nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas. Obrigado, queridas. Se você tem interesse em ir, ou alguém lá da sua igreja, um menino sério, uma menina séria, que anda com Deus, e gostaria de fazer parte disso, fala comigo. Nós vamos organizar para que você possa estar lá junto, nesse projeto. Amém? Deu certo o vídeo? Bora lá, vamos ouvir. Queridos pastores e obreiros fiéis da Igreja Missionária, foi uma grande alegria receber recentemente os pastores Sandro e Marinês, Carlos e Andréia e também o pastor Jacó para celebrarmos juntos os 125 anos da nossa missão à OMS. Para mim e para a Laura, que tivemos o privilégio de servir em uma igreja missionária no Brasil durante 22 anos, foi muito especial ter representantes tão queridos do nosso povo brasileiro na primeira fila dessa celebração. Hoje, tendo o privilégio e a responsabilidade de liderar a OMS, percebendo como nunca antes a urgência de enviar missionários para lugares onde ainda há tanta escuridão espiritual e tão pouco acesso ao Evangelho. Depois dos Estados Unidos, o Brasil é o país que mais envia missionários transculturais. No entanto, atualmente, contamos apenas 4 missionários brasileiros servindo na OMS. Temos um grande desejo de caminhar ao lado da Igreja Missionária na mobilização de novos obreiros para as nações. Por isso, estamos conversando com líderes da Igreja Missionária para juntos discernirmos a vontade de Deus e como podemos cooperar nessa missão. Se você ainda não conhece o curso Perspectivas, eu o encorajo a conhecê-lo e a fazer dele uma prioridade para a sua própria formação. Nós fizemos. Uma das verdades que mais nos marcou nesse curso foi esta: uma igreja não é medida apenas pelo número de pessoas que reúne em seus cultos, mas também pelo número de pessoas que envia para cumprir a grande comissão. Quero deixar um desafio para cada um de vocês. Nos próximos 125 dias, orem para que Deus mostre como sua igreja pode participar ainda mais no envio de missionários. O primeiro passo é a mesma que Jesus nos ensinou. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a sua colheita. A Laura e eu oramos para que a igreja missionária, cada vez mais, seja uma potência missionária, levando o Evangelho muito além das fronteiras do Brasil. Que Deus os abençoe ricamente nessa SAT. Um grande abraço. Amém. Irmãos, eu creio, né? Eu participei do Perspectivas lá em Curitiba.
Nosso seminário agora acho que vai sediar o próximo curso, estamos organizando aqui, vai ser aqui no seminário. É um pessoal que ama Jesus, eles estão no mundo inteiro, em apoio com a OMS também. Gente que envia missionários para lugares não alcançados, em regra, na maioria das vezes, lugares que são hostis ao Evangelho, mas que amam brasileiros. Hostis a evangelhos. Até o final deste ano, eles já estão enviando 6 missionários, 2 famílias para a Coreia do Norte. Lá na Coreia do Norte só tem uma missionária brasileira, uma só. E eles estão enviando agora 6 missionários. Porque, incrivelmente, o nosso governo no Brasil, esquisito como está, é o único dos poucos governos que tem uma embaixada da Coreia do Norte e que dá visto para a entrada lá. Então eles querem aproveitar essa janela para enviar missionários. O Irã, por conta dessas maluquices que tem acontecido lá, o Irã tem se aberto para o Evangelho. Todos os países em volta têm recebido missionários do mundo inteiro. Deus tem feito uma obra invisível, mas Ele está fazendo. Amém? E nós podemos fazer parte ou não. É uma decisão. Como disse o pastor João, esse pode ser só mais um encontro, né? Só mais um encontro entre nós, ou pode ser um encontro nosso com o Senhor Jesus. Eu quero que você tope o desafio. Eu topo o desafio de orar por isso. 125 dias. Vamos orar por 125 dias para entender o que Deus quer da nossa vida, como Deus pode usar a nossa igreja. Amém? Deus abençoe vocês. Amanhã começamos cedinho, com a graça de Deus. Dá um abraço quem está do teu lado aí. Diz assim, vamos continuar orando e pedindo a bênção de Deus sobre nossas vidas. Obrigado, pastor João, mais uma vez.